Olá, você ligado às Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar o desenvolvimento tanto das áreas de soja como das áreas de milho dessa safra verão 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Décio Teixeira, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Décio, é um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme, bom dia a todos. Estamos aqui à disposição do Notícias Agrícolas para colaborar naquilo que for possível. Então, Décio, os últimos números da Emater divulgados aí na semana passada mostram que 94% do milho já foi plantado aí no estado, 8% já foi colhido. Como é que foi o desenvolvimento dessas áreas? O milho sofreu bastante com a falta de chuvas aí no estado, mas essa reta final de ano, esse começo de 2021, como é que foi o cenário? Olha, o cenário não foi bom para o milho, né? Nós tivemos falta de chuva aí no mês crucial para o enchimento das espigas, né? E muitas lavouras tiveram que ser eliminadas, né? Inclusive estão sendo objeto de plantio ainda, nessa região aqui, da Grande Santa Rosa, que vai para a costa da Argentina. Então, mesmo as lavouras que são irrigadas, né, teve muitas lavouras que ficaram sem água nos pivôs, por falta de chuva. As chuvas aqui têm sido irregulares. Num lugar chove 100 milímetros, no outro lugar chove 8, 6. Então o milho foi muito prejudicado. Já iniciaram a colheita de milho aqui, e com a umidade bastante alta ainda, né? Mas na pressa de poder fazer uma recuperação com soja na cultura, atrás dessa cultura. O rendimento não é satisfatório. E aí, Décio, a gente consegue apontar nesse momento um tamanho de perdas para essa safra de milho daquilo que era esperado? Olha, eu te diria aí que o prejuízo do milho é perto de 70% em áreas de sequeiro, né? E áreas irrigadas eles tiveram perda também, porque faltou bastante água para os pivôs, né? E mesmo assim, quando falta chuva, o pivô é um complemento só, né? Então, mesmo o milho debaixo de pivô vai apresentar quebra também. E aí, Décio, agora olhando para as lavouras de soja, a Emater também apontando, né, que o plantio vai chegando perto do final aí no estado. Como é que estão essas lavouras? A situação para a soja foi um pouco melhor do que a para o milho? O problema da soja é que nós perdemos praticamente quase todo o mês de novembro, que é a nossa melhor janela de plantio. Tá? Se percebe claramente aqui, fazendo uma ronda no Rio Grande do Sul, né, que as lavouras que conseguiram plantar ali no final de outubro, já alguma coisa em novembro, elas foram as mais prejudicadas. Tiveram muitas lavouras que serão replantadas e outras ficaram bastante prejudicadas no seu estande, né? Ficaram ralas as lavouras. E a que foi plantada depois, quando começou o ciclo da chuva, que já foi daí no início de dezembro, elas estão em crescimento acelerado. Muito embora as chuvas não tenham sido assim perfeitas para as lavouras, porque chove num lado, não chove no outro, entende? Então a gente percebe que o clima não se arrumou ainda, né? Porque normalmente a gente que conhece lavoura há quase 50 anos, né, a gente sabe que quando o clima atrasa, depois quando ele começa a chover, ele acaba se recuperando e fazendo aí uma boa hidratação da chuva, seria uma chuva boa, deu uma recuperação do clima. Mas até agora isso não aconteceu. O que aconteceu é que as lavouras estão se desenvolvendo bem, porque são pequenas ainda, né? Então a maior parte do estado, 80% eu diria aí, ela está numa fase aí inicial ainda. Então qualquer chuva já é boa, né? Então a lavoura igual está se desenvolvendo. A soja que foi plantada depois da chuva, ela tem um ótimo aspecto e está arrancando bem. Então, Décio, ainda nesse momento, a gente pode apontar alguma perda de produtividade nessa soja ou ainda é possível que essas áreas se recuperem? A gente sempre pensa que pode se recuperar, né? Mas isso a gente tem que dizer que já houve perda, porque nós perdemos a melhor janela de plantio. Esse atraso aí, que seria de 20 a 25 dias, vamos dizer assim,
isso certamente vai trazer uma quebra de rendimento, né, entende? E aliado ainda a essa falta de uma regularidade de chuvas, entende? Então, nós não podemos estimar quanto, né? Porque vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? O mês de janeiro vai ser decisivo, diria assim, para definir a safra de soja do Rio Grande do Sul. Nossa expectativa é que janeiro ainda chova melhor. Nós temos agora uma chuva preparada entre hoje e amanhã, e depois ainda teremos aí diversas chuvas que estão apontadas. Se elas regarem todo o estado, será uma beleza, né? Porque até agora, por exemplo, a fronteira estava com pouca chuva, né? E foi o lugar que mais choveu agora. Até as lavouras de arroz estavam falando aí que teriam água até o final do mês. E depois dessa chuva, acho que muitas se recuperaram. Teve áreas aí que deu 100 milímetros, de 60 a 100 milímetros. Em outros lugares aí nós tivemos de 40 milímetros, 22 milímetros, e até aquelas que pegaram menos, aí que seriam 8 milímetros, né? Mas sempre aquela perspectiva que tem outra chuva marcada, a gente espera que possa haver essa recuperação aí da cultura. E aí, levando em conta esse atraso nos trabalhos de plantio, quando é que devem acontecer as colheitas aí no estado? O estado normalmente inicia aqui no final de março, né? E esse ano acho que vai começar lá em abril. Vai ser muito pouca colheita no mês de março, em função que poucas pessoas conseguiram fazer seu plantio. E plantaram até na expectativa que chovesse em cima, e muitas tiveram que ser replantadas, né? Aquelas que conseguiram germinar, essas serão colhidas em março. Mas a maior parte da lavoura gaúcha vai ser colhida no mês de abril. E aí, esse atraso na colheita, Décio, pode impactar de alguma forma data de plantio aí para a safra de inverno, ou deve ser uma situação que ainda dá tempo do produtor implementar a próxima safra bem? Não, dá bastante tempo ainda, porque aqui para se plantar o trigo não se pode plantar muito cedo também, porque nós temos o problema da geada, né? Então, aí de 20 de maio em diante é suficiente para plantar o trigo. Até aí 10 de junho seria o ideal, né? Então não adianta querer plantar muito cedo, tanto aveia quanto aveia branca também, aveia preta, centeio. Essas culturas não podem ser plantadas demasiadamente cedo, porque a geada come ali em agosto, começo de setembro. Então tem que ter uma regularidade ali, e a pessoa não pode ter muita pressa em plantar. Se plantou mal, o tempo come. Nós somos diferentes de outras regiões do país. Aí, quando antecipa a lavoura, não há problema nenhum, a não ser que não chova, né? O nosso problema aqui é a geada, que a geada vem e mata tudo. Então, o Rio Grande é um povo, uma cultura diferente do Brasil aqui, né? O produtor gaúcho é temperado aqui a ferro e fogo e frio. Então, é diferente dos outros estados. E eu acho que dá tempo suficiente para fazer uma boa planta de trigo, plantio de forrageiras de inverno também. Seu Décio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu diria que o mercado para o produtor gaúcho está se mantendo aí nos preços bons, né? Eu estava vendo aí que está se aproximando dos 14 dólares, né? E o Rio Grande do Sul vendeu pouca soja no futuro. Vendeu aí cerca de 30%, né? Se estima 30%, ou talvez um pouco mais, né? E o produtor, na realidade, está com medo de vender, os preços estão bons para vender, mas depois, se chega a não colher, que nós sempre estamos numa zona de risco, né? Dá um problema muito sério de multas, entende? Então, a gente tem que vender pouco e aguentar até o momento certo que possa vender. Mas eu acho que daqui para frente o produtor tem que prestar atenção, e aquele que tem confiança do que vai plantar, do que vai colher também, né? Ele teria que ir fazendo alguma coisa no mercado para se garantir, né? Os preços estão ficando muito bons, né? Aqui já tem até, se fala em R$160 para o ano que vem no Porto, né? Então, aqui na zona de produção, dá em torno de 154, 155. Eu considero muito bons preços. O problema é que o produtor, enquanto não vê a lavoura bem encaminhada ou quase já granada, ele não quer vender. O produtor tem medo de vender porque já pagou muita multa de contrato de soja. Mas o momento está ficando bom no mercado. Essa recomendação que eu queria para não tirarem o olho do mercado. E se
se houver possibilidade de fazer um bom negócio, que façam, né? Mas tem que ter certeza da colheita. Décio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essa reta final de ciclo, também os trabalhos de colheita aí no estado. Muito obrigado. Disponha sempre, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. O Décio Teixeira, ele que é presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras de milho e de soja dessa safra verão lá no estado gaúcho. Segundo o Décio, as lavouras de milho foram as que sofreram mais com a falta de chuvas, faltou chuvas no momento crucial de enchimento dos grãos, e aí com isso as estimativas de perdas para as lavouras de sequeiro são de cerca de 70% do potencial produtivo. As lavouras irrigadas perderam um pouco menos, mas ainda assim vão apresentar perdas, já que nos momentos mais críticos dessa estiagem faltou água, inclusive, para abastecer esses pivôs, para abastecer a irrigação. O Décio também destacando que muitas dessas lavouras de milho acabaram sendo abandonadas, migraram-se para a soja e até por isso o produtor correndo para fazer a colheita. Nesse momento, segundo a Emater, dados até o final da última semana, 8% do milho gaúcho já colhido, justamente nessa pressa para colher o milho e ainda conseguir cultivar alguma coisa de soja para tentar recuperar um pouco esse prejuízo. Olhando para a soja, a situação é um pouco melhor. O Décio comentando que a falta de chuvas prejudicou bastante o início dos trabalhos, atrasou o plantio em cerca de 20, 25 dias, o que por si só já deve tirar um pouquinho do potencial produtivo. Mesmo assim, a expectativa é que as chuvas se regularizem a partir desse mês de janeiro e aí essas lavouras possam se recuperar e ainda produzir bastante. O Décio também destacando o mercado bastante positivo para o produtor gaúcho, que vendeu até esse momento cerca de 30% da sua produção apenas. Os preços estão subindo lá no estado e o Décio aconselha aquele produtor que já tem um pouco mais de segurança do tamanho da sua produção, começar a olhar mais atentamente para o mercado, começar a aproveitar as boas oportunidades de vendas que estão aparecendo por lá. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.